Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos dando continuidade na nossa meditação da Santa Palavra de Deus. E a mensagem de hoje está em Salmos de número 12. Salmos de número 12, a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Seminite, que diz o seguinte: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, o Salmo 12 é um salmo extraordinário. É um salmo excelente. Glória a Deus, aleluia, Jesus, do qual o nosso querido e amado irmão, o rei Davi, do qual ele é o autor deste salmo. Aliás, de 84 salmos da Bíblia são salmos de Davi. E este 12 é um deles, é um dos excelentíssimos salmos de Davi, Todos são muito bons, mas tem alguns que são mais enfatizantes, E é o caso do Salmo 12 aqui, Ele fala da falsidade do homem, e da veracidade de Deus, Na verdade, o homem é difícil, irmãos, É difícil porque ele esconde com palavras, com gestos, com atitudes, com muitas coisas, ele esconde, a veracidade, Ele esconde, Aí ele acaba ficando realmente falso, Se tornando uma pessoa falsa. E aqui Davi fala sobre isso, Davi, como o próprio Senhor disse, Maldito o homem que confia no outro homem, E Davi aqui ele fala, A falsidade do homem e a veracidade de Deus, E ele já entra aqui clamando a Deus, Clamando a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele, e desse livramento, Porque ele estava tendo a vida dele assolada pelos homens falsos, Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, ou seja, homens malignos por todas as partes, Sobrando malignidade de homens por todas as partes, por todos os lados, E engraçado, irmão? Quer dizer, não tem nada de engraçado, mas a gente vê assim, quantos anos, passaram-se, Passaram-se aproximadamente 2000 anos, E a coisa hoje está exatamente igual naquela época em relação a que Davi, escreveu, compôs esses salmos, E aí ele fala, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens.
e realmente são muito poucos mesmo, né? Homens que nós podemos confiar, né? Que nós podemos, eu nem não diria confiar, né? Porque se a palavra de Deus fala maldito o homem que confia no outro homem, né? Mas pelo menos homens que nós pudéssemos, que nós acreditamos que é gente boa, que é gente pura, que é pessoa honesta, honrada, sincera, né? E aqui Davi fala sobre isto, né? Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Ou seja, né, falta sinceridade, falta pureza, falta aquilo que é de mais importante, falta caráter, né? Falta dignidade, né? Para que o homem possa realmente merecer um pouquinho mais, né? Da nossa confiança, né? Da nossa consideração, né? Então, de modo que nós estamos vivendo uma época daqui as pessoas não tá nem aí com a reputação, não tá nem aí com o que as pessoas pensam dele, não tá nem aí com o que as pessoas acham dele, não tá nem aí com os seus atos, com as suas atitudes, né? Ele tá pouco ligando, como se diz, pouco lixando para aquilo que as pessoas pensam das suas atitudes, né? Glória a Deus, aleluia. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado, né? Ou seja, honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ainda ontem, na mensagem de ontem, nós trouxemos o Salmo 1, né? No versículo 5, onde fala que os ímpios não subsistirão no juízo, né? Nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, não fica, Deus não permite e não aguenta, né? Ele sai, né? Mas vale uma congregação, né? Uma congregação que eu digo, para quem não sabe, é uma congregação de santos, uma assembleia dos santos, uma congregação numa igreja, né? Mas vale uma igreja com meia dúzia de crentes, né? Sinceros, honestos, honrados, do que aquelas com centenas ou milhares de crentes falsificados, né? Então, mais vale a igreja com meia dúzia de crentes sinceros, honestos, honrados, homens e mulheres valorosos, tementes a Deus, né? Que são verdadeiros servos do Senhor, né? Do que com centenas ou milhares de crentes falsificados, né? E hoje está por todos os lados, oba-oba, tá uma coisa terrível, tá difícil, né, irmãos, né? Mas Deus peleja por todos nós, como diz o salmista Davi aqui, né? O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós, né? Eles pensam que pode fazer o que estão fazendo, que Deus não está nem um pouco preocupado com o que eles estão fazendo, que eles podem fazer sem problema, cada dia acrescentando mais iniquidade sobre iniquidade, pecado sobre pecado, sobre os seus atos, suas atitudes, sobre tudo aquilo que faz, né? E que Deus aceita, que Deus recebe o seu louvor, a sua adoração de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Então, estão completamente enganados. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é que aquele e aquela que age dessa forma vão ouvir do Senhor naquele dia, né? Glória a Deus, aleluia. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós, né? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Os pobres estão sofrendo. Os pobres estão gemendo, os pobres estão passando necessidade de todas as formas, né? E de modo que Deus está olhando e Deus está se compadecendo e Deus vai pelejar, Deus está pelejando, vai pelejar e com certeza Deus vai dar o escape para todo aquele e aquela que com sinceridade de coração, ele mesmo gemendo e chorando, ele continua levando a sua cruz, crendo que Deus o dará vitória, né? E com toda certeza ele
receberá a vitória que vem do Senhor, porque o Senhor peleja por nós. Ai de vós, poderosos, que pode fazer alguma coisa em favor dos pobres e não faz, né? Cada vez mais e mais, só coloca fardos pesados sobre os ombros dos pobres para fazer carregá-los, enquanto vocês estão com a vida bem poupudas, né? Sua conta bancária, né? A sua condição de ser, a sua maneira de viver, né? Enquanto o pobre está cada vez mais e mais passando por extrema necessidade em todos os sentidos, né? Gemendo e chorando e clamando por misericórdia, compaixão e piedade, pedindo ao Senhor dessa forma, né? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Essa é a palavra de Deus, né? Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre, né? Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Ou seja, né, pessoas de classe baixa, pessoas de nenhuma reputação, pessoas de classe elevada, né, são pura vaidades da palavra de Deus, né, lá no Salmo 62, né. Então, de modo que as pessoas pensam que Deus não está vendo, pensa que Deus não está se importando. As pessoas que agem dessa forma, que praticam, que coloca toda má sorte sobre as pessoas pobres, carentes, necessitadas, que está passando extrema necessidade em todos os sentidos, né? Porque os poderosos estão um pouco lixando para essa classe de gente. Mas Deus está olhando, Deus está vendo e Deus vai pelejar por cada uma dessas pessoas, né? Com toda certeza nós teremos a vitória pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados, né? É o que acontece, né? De um modo geral, de forma geral, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Nós temos aqui umas referências aqui, irmãos, que nós vamos estar vendo aqui nesse momento, para que nós possamos melhorar um pouco mais o nosso entendimento sobre tudo tanto quanto nós estamos falando aqui nesse momento, né? Salmo 12, do versículo 1 ao 8, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Salva-nos, Senhor. Este salmo descreve um período em que a atividade dos pecadores é duramente sentida por quem vive para Deus. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmãos? Este salmo descreve um período em que a atividade dos pecadores é duramente sentida por quem vive para Deus e sua justiça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O povo de Deus vem enfrentando isso através dos tempos. Mas nos últimos dias da presente era, esse problema ocorrerá em escala geral. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O crente deve saber que, estando ele rodeado pelos males da sociedade, aflito e oprimido pela imoralidade, terá a proteção especial do poder de Deus. Verso 5. Deus os guardará, e desta geração nos livrarás para sempre. Verso 7. Ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, nota. Vamos conferir, irmãos? Vamos ver essas afirmações, né? Nessas duas cartas das quais nós pegamos essa referência aqui, para que nós possamos ver. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém, irmãos? Vamos ver também aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em 1 Pedro, né? 1 Pedro, glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vamos avançar um pouquinho aqui, vamos pegar mais 2, 3 versículos aqui. Em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Ou seja, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Não desvaneça, não desfaleça, Senhor. Não desvaleça, se não desvanecer, né, na fé. Precisamos ter fé, ter confiança em Deus, ter esperança. Como está escrito em 1 Coríntios 13, né? Deus fala essa palavra aqui, nossa mensagem toda, né? Sobre o homem e a mulher temente a Deus, que está passando por grandes lutas, grandes dores, grandes sofrimentos, mas que tenham fé, que tenham bom ânimo, que tenham esperança, que tenham fé em Deus, né? Tenha fé em Deus que nós teremos a vitória, né? Cantaremos o hino da vitória. O Senhor está vendo todas as coisas, tudo que está acontecendo. E o Senhor está pelejando por nós. Eu falo com todos os meus queridos, amados irmãos, homens e mulheres, né? Principalmente com o povo pobre do nosso país. Tenham fé em Deus. Tenha confiança. Crê no Filho unigênito de Deus. Crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Clama pelo sangue de Jesus. Coloca nas mãos do Senhor todas as suas necessidades. Assim como o Senhor arrancou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, porque estava debaixo de servidão, de muito sofrimento, e Deus ouviu o clamor daquele povo, porque não aguentava mais, não suportava mais. Assim somos nós, nação brasileira, povo brasileiro, aqueles que estão passando necessidades, que estão sofrendo, que estão padecendo por algum motivo, né? Então, tenham um bom ânimo. Como o Senhor diz lá em 1 Coríntios 13, verso 13, né? Agora só resta estas três: a fé, a esperança e a caridade, que é o amor fraternal. Tenhamos fé, tenhamos bom ânimo, confiamos em Deus, que a nossa vitória vai chegar pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo,
ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?